Amados irmãos, boa noite a todos. Estou começando aqui uma pequena transmissão. Se me acertar aqui. E ao mesmo tempo eu estou falando aqui com o irmão Tiago, que está perguntando exatamente o que eu vou responder aqui, que hoje não foi possível estar em Campinas, São Paulo, não pude ir, porque a gente teve a dificuldade no embarque, como os irmãos sabem. Eu tenho ido a São Paulo, fazer as visitas aos irmãos e os estudos e a comunhão e a coinonia, graças a essa bênção que acontece por causa da Priscila, que é funcionária da Azul. E então eu e a Nancy, nós temos um tipo de possibilidade de viajar como stand-by, e isso tem sido uma porta aberta há alguns anos já, desde os tempos em que precisamos cuidar muito de algumas pessoas, principalmente o pai e a mãe da Nancy, e isso tudo tem uma história já bastante impressionante nesse aspecto também, né, do cuidado com eles. Mas também depois foram abrindo as portas para a pregação da palavra de Deus em várias cidades, e então isso tem acontecido. Algumas vezes eu não pude ir porque não tem lugar, então eu não posso ir. É um privilégio, é um benefício realmente, mas depende de lugar. E como hoje é um feriado, todos os voos estavam lotados, amanhã também todos os voos lotados, e não tem lugar para stand-by. Então, com isso, eu voltei e fiquei orando ao Senhor, em oração, falando com os irmãos, e nisso surgiu a possibilidade do sábado lá em São Paulo, né? E já estávamos orando sobre o sábado, uma vez que tem irmãos em Sorocaba e também tem irmãos em São Bernardo do Campo, e com isso a gente estava pensando, quem sabe se for possível ter a coinonia aos sábados, a gente pode estar juntos com aqueles irmãos, e aqueles irmãos possam estar lá em Campinas e estarmos ali naquela comunhão familiar da Eclesia do Senhor. E assim que orando hoje, compartilhando com os irmãos, todos concordaram, no nome de Jesus, de estarmos lá em Campinas, São Paulo, no sábado, então agora que vem. Então, nesse sábado, que vai ser acho que dia 25, nós devemos estar indo lá. Eu falei com o pessoal da marcação das passagens e não está lotado, assim, o voo não está cheio, a aeronave tem espaço, tem vários lugares, então está marcado para sábado, sair daqui logo de manhã e o encontro começar lá pelas 14h no sábado. E assim o pessoal de São Bernardo do Campo vai, que é o André, a Letícia, a Samira, a Nancy, que está lá, que eu tenho saudade imensa, mas graças a Deus ela pôde ir, para também desfrutar de estar junto com eles lá, nossos filhos amados, a nossa netinha querida, lá em São Bernardo do Campo. Então eles vão para lá, para Campinas, e os irmãos também de Sorocaba, que são alguns irmãos que o Senhor tem tocado e eles têm assistido, ouvido. O irmão Edson tem ajudado, eu também tenho ajudado um pouco, mas o ato de nós estarmos juntos como família é também uma realidade bíblica, que o Senhor vai nos abençoar de estarmos juntos lá no sábado também para isso. Então aqueles irmãos como eclesia, né, como chamados em coinonia, em família, assim como a palavra do Senhor nos forma nessa forma. Então às 14h a gente vai estar ali juntos, começando a conversar sobre a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Então hoje eu estou aqui, vou até falar com o irmão Tiago aqui,
para ele saber que a gente está dando uma resposta, né? Aqui ao vivo. Deixa eu pôr aqui. Olá, irmão Tiago. Ele me perguntou justo na hora que abriu aqui a imagem, ele perguntou aqui. Olá, irmão Tiago, estou ao vivo. Estou ao vivo explicando, né? Explicando esse motivo de não estar aí. Explicando. Bom, então, queridos irmãos, essa alteração que a gente imagina ter sido assim por vários fatores, como feriado, falta de passagem e tudo mais, assim, por esses motivos, a gente tem uma visão também de nos colocarmos diante do Senhor, porque era um motivo de oração, uma vez que começaram a ser alcançados aqueles irmãos em Sorocaba, e antes até disso o André, Letícia e também Samira, os irmãos de Sorocaba, Fábio e Graciele, e também tem filhinho, acho, eu não conheço ainda, mas tem um filhinho, acho que Lucas, e tem mais outro filho mais velho, mas espero conhecê-los no sábado, e conheço por e-mail, assim, por oração. Amamos os irmãos em oração, e agora há essa bênção que todo mundo convergiu para a ideia, e se for do Senhor, nós vamos poder pensar juntos e orar sobre se é melhor no sábado do que na terça. Então a gente poderá ter esse tempo juntos ali também no sábado, e que fica talvez mais fácil para os irmãos se deslocarem para Campinas, né? Então eu estou aqui falando sobre isso, porque realmente a essa hora era para a gente estar transmitindo lá de Campinas, São Paulo, né? E muitas foram as viagens até aqui, e todas as vezes que estivemos juntos, estamos juntos dentro da palavra do Senhor, que conforme ela nos orienta, nos mostra o pensar do Senhor, né? Que é o pensar primordial, que é o pensar primeiro, que é o pensar verdadeiro. Ele se estabelece como verdade absoluta. Então essa verdade, ela está sobre toda a imaginação, sobre toda a criatividade. Tudo deve estar submisso e sujeito à verdade. Não uma sujeição religiosa, fanática, sem sentido, mas pela própria razão da razão. Quer dizer, a questão da verdade, a questão da razão, a questão do princípio que gera todas as realidades e toda a realidade e tudo que há, não questionar isso apenas pela intenção de questionar, ou alterar isso pela ideologia ou pela possibilidade de criar algo a parte da própria verdade, e isso beira a idiotice, né? A algo idiota, porque você se desloca da realidade da verdade, daquilo que de fato cria e gera o universo e faz as realidades todas em acontecimento, em processo, em movimento, e por um capricho absolutamente inócuo e sem sentido algum, a gente altera essa condição, né? Então, esse tipo de situação é possível acontecer a partir da mente humana, tanto que o Deus eterno, ele adverte a nossa liberdade de tomarmos cuidado com o que imaginamos ser liberdade, se essa imaginação deixar os parâmetros da verdade. Isso não é liberdade, isso é tolice, isso é idiotice. E o fato de não experimentarmos
o mundo da idiotice, da tolice e de todos os trâmites, né, que resultam da quebra das estruturas da verdade, não significa uso virtuoso da liberdade, mas é de fato uma imensa de uma tolice. Então estamos seguindo a verdade em amor. É claro que seguir isso, esse princípio verdadeiro, esse princípio primordial, ele precisa de uma intervenção da palavra e de Deus em nós, que temos explicado todos os encontros, procurado explicar a partir da própria palavra do Senhor, né? E ajudar a todos nós a nos tornarmos sob a direção do Senhor, e entendendo que essa ação do Senhor, ela vai trabalhar em nossas vidas a partir do ato dele mesmo, né, em estar nos chamando ao ponto original, que é só ele que pode nos chamar a esse ponto, nos deslocando sim do desacerto para o acerto, da mentira para a verdade, uma vez que a palavra é a verdade, ela chegando em nós, ela vai nos dar imediatamente a noção, a revelação da verdade e ao mesmo tempo a revelação da mentira. E então nós somos conduzidos pela própria palavra, pela própria ação do Espírito Santo em nós, a esse caminho, que é Cristo, né, que se torna pessoa, que se faz pessoa como nós e, portanto, se identifica, torna-se como nós para nos levar até Ele mesmo, né? Então, nós queremos dar graças ao Senhor por esse sábado que vem, né, por podermos marcar. Não sabemos assim se isso há de continuar esse dia, mas pedimos as orações dos irmãos, né, de todos os irmãos da Eclesia do Senhor, que está sendo formada por Cristo, para que nós, estando em oração, Ele continue nos conduzindo, como tem feito, e tem nos levado à sua própria pessoa, né? E como diz o Salmo 127, e esses testemunhos que apresentam-se a nós, eles não são simplesmente um exercício de leitura. É extremamente importante que nós, ao estarmos diante desses testemunhos, nós saibamos que eles são o ato do Senhor em pessoas que experimentaram essa condição do que está sendo falado aqui e que se tornaram também em testemunhos para nós em todos os tempos, né, em todas as épocas, para que não apenas a gente fique repetindo o que está escrito aqui. Esse é um exercício também idiota, que não tem nenhum tipo de respaldo na verdade, né? Mas que nós possamos, nesse ato do Senhor, em alcançarmos com essa palavra, ao mesmo tempo uma chamada a essa condição que está aqui em nós, né? Então, ao tomarmos ciência, né, e aí está a palavra ciência, que significa o estarmos sendo envolvidos com a informação da verdade pura e verdadeira e única. Então essa informação nos cientifica dela mesma, então nos conduzindo, nos procurando a chamar para sermos conduzidos a essa realidade, né? A essa realidade da própria palavra. Então isso é o exercício da vida,
né? É a realidade da vida. Então o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, né? Então a casa, o lugar da nossa existência, a nossa realidade como pessoa, como família, ela precisa receber uma edificação, né? Ela precisa receber uma condução adequada, exata, correta. Essa edificação, ela precisa de um fundamento, de uma estrutura, né? E essa edificação, esse fundamento, né, que a casa recebe, pode ser realmente aquilo que nós mesmos façamos, né? Mas aqui é uma chamada de atenção de que é possível você fazer essa construção. Essa construção feita pelo ser humano, ela se torna a parte do fundamento, a parte da estrutura original, fundamental, real, primordial para se formar uma família, um ser, né, um humano, a pessoa. Então a chamada da palavra é que o Senhor detém o princípio primordial, está com Deus o princípio fundamental, né? Cabe a nós estarmos nos sujeitando a essa estrutura, a essa direção de Deus, a essa orientação de Deus que vai construir uma casa, né? Então não é uma ideologia humana, como a gente vê hoje em dia, várias manchetes dizendo que a família está mudando a sua conceituação. Então essas posturas são posturas idiotas, porque elas vão colocar um outro fundamento, um outro princípio, uma outra estrutura. Então essas situações podem acontecer porque o ser humano tem uma condição de estar existindo dentro do tempo, do espaço, da história, ainda por um determinado período, né? E nesse determinado período ele pode exercer as suas funções dentro dessa condição de rejeição e de permanência na continuidade de uma ausência de Deus. Embora ele trate a questão de Deus religiosamente, então ele imagina a presença de Deus como religião. Então esse tipo de Deus imaginário não é a verdade também, mas ele se adequa, por incrível que pareça, ele prefere se adequar ao seu Deus ou deuses imaginários, religiosamente falando, ou até misticamente, metafisicamente, ritualisticamente, né? E de todo o tipo de construção que a mente humana possa gerar, e assim, ou até mesmo rejeitar tudo isso e se tornar um ateu disso tudo, de alguma maneira afirmando a verdade sobre isso, porque nada disso de fato é, né? Então esse tipo de ateísmo se aproxima da verdade por não acreditar em toda essa construção humana que está aí, né? Mas esse ateísmo ele se torna solitário e perdido também nessa construção dessa afirmação, uma vez que ele se torna fundamento em si mesmo, porque não acreditar nessas coisas tem o fundo de verdade, mas ele não é a verdade absoluta. A verdade realmente verdadeira é você acreditar na verdade pura e única, que é o autor e consumador da própria crença, porque ele é quem ele é. Crer nele não tem nada de idiota, não tem nada de puramente humano, é a simplicidade da crença naquilo que de fato é. E isso é digno, porque você está conforme o próprio elemento afirma para ti. E a partir disso se encontra a construção e a estruturação de tudo,
daquilo que ele nessa relação estará fazendo. E então o Senhor precisa ser aquele que edifica, né, a casa da gente, a vida da gente, o ser da gente. E isso é contrário a tudo aquilo que é vão. Quer dizer, a vanidade absoluta também, vamos dizer assim, existe uma vanidade absoluta que é a negação do absoluto. Então tudo é vão. Quer dizer, a vanidade está na negação da verdade. A vanidade é o vazio absoluto, é a ausência do próprio Deus. Então o que resulta não é. Então, mas as pessoas se insinuam dentro desse vazio, dentro desse não ser, uma vez que esse não ser está dentro e sobre a plataforma criada por Deus, que é o universo, que é a vida, que é o respirar, que é o acordar, que é o deitar. Então as pessoas tendem a também imaginar que essa plataforma lhe dá a senhoridade das coisas, né? E ele se imagina senhor daquilo que ele pode pensar. E nesse assenhoramento de si mesmo, ele se permanece na vanidade, acreditando em si mesmo nesse vazio, e por isso, podendo acreditar em si mesmo, ele se outorga capaz, né? Então é um contínuo exercício de nulidades e de egocentrismos, né? E de plataformas construídas numa ilusão, no imaginário, e que ele leva isso, porque ele constrói elementos como as formas que ele possa construir dentro do tempo, atribuindo a essas coisas valores. E como a palavra de Deus afirma, a humanidade está num estado tal, uma condição tal em si mesma, que na sua imensa maioria isso é válido, né? Uma vez que os valores construídos se tornam aceitos por todos, esses valores da vanidade, né? Que é quase uma contradição, mas só mesmo o ser humano nessa condição para valorizar a vanidade, né? Mas ele valoriza, ele acaba atribuindo valor aos elementos que não têm valor, mas ele atribui valor àquilo, né? Então, sobre essa plataforma valorizada, né, ele então se acredita. Então a gente tem uma condição bastante grave, né? E o chamado da palavra é o chamado à vida. De fato, você é chamado, nós somos chamados a estarmos nos envolvendo, sendo envolvidos, trazidos à relação com Deus, a relação com o Criador, por Ele mesmo. Não é possível ser chamado por um pastor, não é possível ser chamado por uma igreja, não é possível ser chamado por um ritual ou um patuá, algo que você use. Você não acessa as dimensões da verdade, né? Da verdade primeira e última, e aquilo que de fato é. O que de fato é, nós nos perdemos disso. Então é só Ele novamente que nos chama a essa relação. Isso começa desde o início, assim. Então o ato de Deus em nos chamar a cada um de nós a voltar a Ele, né, tem sido uma das maiores dificuldades do coração humano. Ele foge disso, ele tem aversão ao chamado de Deus, há uma reação ao chamado de Deus dentro do coração humano, uma reação imediata, pela própria falta de mediação, né? Porque a relação da ausência com Deus é a perda da mediação total.
ele fica no seu absoluto ego, não há mediação de nada. Então, quando o Deus eterno, o Criador, fala com ele, se torna a presença da mediação. E essa questão ofende aquele que não aceita mediação alguma, porque ele acredita ser ele o dono absoluto da verdade, né? Então, mas essa verdade atribuída por ele mesmo nessa questão é toda a verdade de todos, menos a verdade verdadeira. Essa não é. Tudo é possível ser aceito, menos essa verdade do Deus eterno. Então, quando ela chega a ele, ela já chega como uma impressão. A impressão que ela traz é a impressão de que nenhuma outra verdade é verdade, só uma é. E que de fato é assim, pela própria definição da questão da verdade, né? Então, ela é. Então, quando chega até o coração humano, o impacto é muito grande, né? Ele vai encontrar a vida que tem na própria verdade com a morte daquilo que acredita em tudo e que não é. O que não é, não tem nem vida, embora ele pense ser. Mas quando chega a prova realmente que nós percebemos de que toda essa construção humana, ela de fato é inócua e sem estrutura alguma, é que diante da verdade absoluta ela não resiste, ela não aceita, ela aceita tudo menos essa verdade do Senhor, né? Então ocorre um momento de confronto do santo, que é da pureza extrema, e ante aquilo que não é, com aquilo que está morto, aquilo que naturalmente não resistiria e dá prova disso, ela não resiste à presença da verdade, não fosse a maneira com que o Deus eterno tenha se manifestado na pessoa de Cristo, que se tornou o mediador, em que ele possibilitou essa condição humana não se deteriorar imediatamente na presença daquilo que é. Aquilo não existiria, mas a pessoa de Cristo toma sobre si toda a condição de diluição, de equívocos, de desestruturação que está dentro da estrutura da pessoa de cada um. Ele toma sobre si numa condição que só ele, na sua condição de ser quem ele é, pôde fazer esse elemento catalisador nele, de tal modo que, ao mesmo tempo sendo perfeitamente verdade e perfeitamente Deus, ele assume uma forma humana, tomando em si mesmo a mediação perfeita e santa e pura, de tal modo que não afasta o ser humano, porque ele incluiu a humanidade em si mesmo. Então ele não há aquela natural repulsa embora se na presença de Cristo, no contato com Jesus, o verdadeiro Jesus, aquele que é em relação à humanidade, ele tem uma maneira de se postar, de se mostrar, que ele oculta toda a glória e toda a manifestação dessa pureza absoluta. Na sua condição de fazer isso, ele consegue, e ele se porta e se posta diante da humanidade como um humano, de tal modo que ele consegue gerar uma ocultação da sua glória e, ao mesmo tempo, uma apresentação da sua glória, sem que desfaça aquilo que não é com a sua presença. Mas há uma ação diante do ser humano, nas suas trevas e na sua diluição, de estar em contato com o Deus sem que ele seja diluído absolutamente, mas ele pode ser tomado na sua condição de devastação,
ele pode ser buscado por esse Deus que vai até ele, presente até ele, sem o aniquilar, ou essa pessoa, ou essa humanidade foge dele numa repulsa realmente natural, de dentro do coração humano, na dureza que se estabelece e que já está estabelecida ante a verdade, ou acontece uma rendição absoluta à pessoa de Jesus Cristo, o único que tem essa condição e fez isso possível na própria condição de receber sobre si a condição humana devastada de toda a humanidade. Há uma grandeza, há uma dimensão em Jesus, de uma tal maneira que há essa capacidade na pessoa de Jesus de receber nele toda a condição de repulsa a ele mesmo. Então ele recebe sobre si essas repulsas. Há uma ação do próprio Deus de julgar essas condições na pessoa de Jesus. Esse ato criminoso que aconteceu da humanidade reagir com a sua liberdade a uma condição de viver sem Deus, que isso está registrado desde o início de Gênesis 3, esse crime acontecido contra Deus e que torna a humanidade avessa ao Deus verdadeiro e à verdade verdadeira, né? Estando todas essas questões, tudo isso reunido na pessoa de Cristo, e esse ato ele só pôde acontecer lá na cruz, quando Jesus foi levado, ele foi entregue, ele mesmo se conduz à cruz, como ele afirma, e assim é, né? Ele se conduz à cruz, ele vai na direção da cruz, porque lá naquele momento que ele está se entregando, ele está trazendo sobre ele toda essa condição, embora a humanidade não esteja nem próxima de perceber isso, né? A visão humana quanto a esse momento é a visão de um crucificado no meio de dois, né? Essa é muito fácil de ver isso, até é a obviedade óbvia das coisas que o sensorial humano observa. Ele olha ali naquele monte, tem um e tem mais um de cada lado, então são 3 crucificados, né? Então, para a humanidade é isso. Para o exército romano era a condenação de mais 3, para os judeus era ficar livre de um incômodo de uma pessoa que estava se insurgindo dentro do contexto, para eles também judaico, e que estava ofendendo demais o seu contexto judaico, porque ele afirmava o tempo todo que era o Messias, e eles não podiam aceitar um Messias daquele tipo. Como que pode? O tipo de Messias judaico até então esperado não era o Messias também bíblico, da palavra de Deus. Era um Messias imaginário que os judeus estavam esperando, como é imaginário até hoje, e como é imaginário o Messias, o Cristo cristão, né? O Cristo do cristianismo é um Cristo imaginário e continua sendo imaginário no meio do que se chama de cristianismos, né? Que tem por aí. Mas a realidade real do que estava acontecendo ali, e que é trazido pela palavra de Deus mesmo, é que sobre Jesus, sobre aquele que estava lá naquela cruz, estava sendo o momento em que estava sendo prometido desde o início, desde o Gênesis, está prometido por Deus, antes até da criação do mundo, está prometido por Deus, de que haveria de chegar um momento que esse mal humano tão terrível, que conduziu o ser humano a essa disposição para a vanidade, disposição para a maldade, a iniquidade,
para tudo que é devastador e morte, e a própria morte em si mesma, como morte física, mais ainda a morte eterna, que é a morte de raiz que se estabeleceu na ausência de Deus desde o início. Todo esse crime hediondo que aconteceu, ele estava sendo conduzido para um momento final de juízo, porque tudo aquilo que tem um princípio, ele também tem um fim daquilo que é. O princípio de todas as coisas tem um fim nelas, que é Cristo, e tudo é julgado por Cristo. Há de ter um julgamento do crime também. O julgamento do crime, da ausência da vida, que é Deus, é a morte. Se você tem a ausência da vida eterna, que é Deus, é a morte eterna. Tudo que está envolvido naquele crime vai ser julgado no dia do juízo. Então, há de ter um juízo sobre todo o crime. E esse crime simplesmente já está condenado. Ele só vai ter o dia da sentença. Está condenado e há de ter a sentença, e há de ter a pena sendo paga. Tudo isso está demarcado pela justiça de Deus. Quando Cristo faz a intervenção no meio de todo esse momento entre a eternidade passada, a eternidade futura, o crime aconteceu, a pena foi dada sobre toda a humanidade da morte eterna. A intervenção de Cristo, ela vai antecipar o juízo de Deus, ela vai trazer sobre Cristo o juízo sobre todas as coisas. Então, em Cristo está sendo efetuado a salvação, a realidade do livramento e a realidade da condenação. Então, ali na pessoa de Jesus, a humanidade vê, está diante deles, o ato de Deus de conduzir todo o aparato que leva o ser humano à morte, leva o ser humano à morte eterna, a toda iniquidade cometida, todos os resultados iníquos, todo esse aparato de raiz dentro do coração humano que faz a humanidade ser assim, está sendo conduzido tudo sobre Cristo. Esse momento, se não conhecido pela palavra de Deus, não é possível ser conhecido pela imaginação humana, pela filosofia humana, pela teologia humana. Esse foi um ato de Deus em que ele se torna humano e leva, embora continue sendo Deus, ele leva sobre si mesmo toda a condenação. Não está sendo condenado por Roma, não está sendo condenado. Ali ele está sendo, ali a condenação que está sobre ele é a nossa condenação. É a condenação que ia pesar sobre nós. Então há um ato de altruísmo santíssimo, de uma entrega no lugar. Como ele em si mesmo não tem pecado algum, não tem crime algum, ele não é criminoso, mas ele toma sobre si, no tribunal eterno, nele está a perfeição, e ele pega sobre si, ele busca de todos nós o mal que está em nós e leva sobre si. Então ele vai receber naquele momento, ele está forçando o juízo de Deus diante de Deus sobre tudo aquilo. Então sobre ele e sobre a pessoa de Cristo, sobre todo aquele mal, ele leva a condenação sobre si, e ele vai morrer a nossa morte, e ele vai entrar numa condição dentro da morte como quem de fato levou até as últimas consequências as nossas condenações. Como em Cristo, e Cristo sendo quem é, toda a condenação foi de fato
efetuada e todo juízo e toda pena foi efetuada sobre ele. Então, nele, pela pessoa de Cristo, está agora a chave da salvação e a chave da condenação. Quer dizer, ele é o elemento de salvação, o elemento de condenação. Está nele. Essa situação que se passa dentro do momento em que ocorrem os trâmites de Cristo, os trâmites de Cristo naqueles atos de Cristo, ele se torna sobre a morte vitorioso, ele sai da morte. O testemunho é dado perante toda a humanidade de novo. Quer dizer, é um ato extremo, Nós estamos ali vendo atos, não, é muito mais até do que um Lázaro que saiu daquela morte. Ali está a pessoa de Cristo vindo dar testemunho de que foi feita sobre ele a justiça, foi feito sobre ele o juízo, sobre ele que carregou os nossos pecados, aqueles pecados foram de fato julgados e foram condenados na pessoa de Jesus. E ele sai daquela morte, daquele estado em que ele estava sendo moído ali, ele estava sendo traspassado pelos julgamentos todos, pela condenação toda, por ele, e ali é feito um perfeito juízo sobre ele, porque ele leva sobre si todos os nossos pecados, e ele sai daquela morte dando um testemunho de que nele está a vida, que sobre tudo aquilo que havia sido levado à humanidade a estar debaixo de uma condenação eterna, ele é vitorioso, ele passa sobre aquilo, ele recebe o juízo de Deus e ele recebe a outorga da vitória também de Deus. Agora já não há mais nenhuma condenação. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus agora o que há é a vida. Toda aquela condenação foi vencida. Aquilo tudo foi destruído, acabou, não tem mais poder, mais nada. Quer dizer, em Cristo. Então, em Cristo está a vida eterna. Ele sai dali daquela condição, daqueles trâmites de Deus e de Cristo e do Espírito, e tudo aquilo, ele sai vivo, ele mostra-se vivo, superando toda aquela condenação, saindo como o Cordeiro de Deus que esteve morto e vive, trazendo sobre si a vida eterna. Agora, o juízo que há em Cristo é o juízo da vida. Ele traz a vida, ele julga, ele traz a própria vida eterna sobre toda a morte que há. Então acabou aquela morte, ele venceu aquela morte. Ao ser humano está dado testemunho de que toda a condenação foi feita, ele levou sobre si, ele a venceu, ele a incubou e a reduziu a Cristo. Quer dizer, se tornou em Cristo agora em vida eterna. É algo que só Cristo pode fazer, não tem mais ninguém. E ele volta à vida, ressuscita ali, dando testemunho a toda a humanidade em todos os tempos, que aquilo que estava sendo anunciado desde a eternidade passada, que era o Cordeiro crucificado desde antes da fundação do mundo, o anúncio desse momento em que todo o mal, dentro de um processo de criação que houve, ele estava sendo julgado, condenado devidamente, justamente, e na pessoa certa, que é a pessoa de Cristo, para que em Cristo houvesse também a vida eterna. Uma vez ressuscitado, agora ele apresenta-se perante o Pai, perante Deus,
como aquele que vence, ele é ressuscitado pelo próprio Deus, como aquele que diz: aqui está o Cordeiro que esteve morto e que está vivo. Nele, ele está vivo. Tudo foi feito. O mal foi julgado. Agora o que há é a vida eterna. Mas isso está em Cristo. A humanidade agora é chamada a saber que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como Paulo vai escrever isso logo mais tarde, né? Mas essas coisas são testificadas a nós, para que nós possamos ser achados por Cristo, pela graça de Deus, e nele então transformados também numa nova pessoa. Não é possível a pessoa que nasceu nesse mundo, uma pessoa que nasceu do pai e da mãe, normalmente, naturalmente, esse tipo de nascimento não dá condições da pessoa estar tendo acesso a essa realidade de vida que só Deus está chamando a gente a ter, né? Então, Deus chama a humanidade a ser humanidade verdadeira em Cristo, e não em pai e em mãe, ou em religião, ou em qualquer crença religiosa que tem por aí, porque nenhuma crença fez ou sequer imaginou algo dessa dimensão. Não existe escritura alguma em lugar algum do mundo que tenha a redenção como testemunho. Não existe, porque não é possível, né? O ato de estar resolvendo a questão humana na pessoa do próprio Criador, em que nele se resolve como ser humano que se torna compatível absolutamente, identificado absolutamente, mas absolutamente Deus, conduzindo a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa morte, e ao mesmo tempo sendo julgado, sendo condenado no tribunal de Deus, e então sendo levado como um cordeiro morto, entregando-se, uma vez que nele não há crime, não há pecado. Então, sendo assim, ele se torna um paradoxo para o próprio pecado, porque quem ele está levando à condenação, então não é ele mesmo, é a própria morte em si, todo o pecado que ele está levando junto, e então não é possível que ele seja condenado, mas ele está levando sobre si, ele tem o poder de conduzir sobre si todo o pecado que há no mundo, que há nos homens, e ele então reduz ou chama para ele mesmo, amplia, ou usa o termo que for, mas todo o mal que há em todo o mundo está sobre ele. Esse ato ele traz sobre si e opera uma dimensão tal que a sua santidade na sua oferta se torna a brancura sobre tudo, se torna a pureza, a purificação de todos os pecados e a anulação de todos os pecados nele, Jesus. Então ninguém fez algo assim. Não é possível nenhum ser humano, não é possível a nenhum ritual humano, não é possível a nenhuma religião fazer algo assim. E então Jesus testifica a humanidade, não há 2000 anos atrás, ele testifica a humanidade. Nós temos uma contagem de tempo, Deus não tem. E as pessoas também não entendem isso. A contagem de tempo é humana. A humanidade fica contando dias, meses, e anos, e séculos e tal. Mas Deus é eterno, tudo que ele faz é eterno. Então tem pessoas que ainda têm a simploriedade de dizer que o que Deus fez foi feito há 2000 anos atrás. Isso é uma afirmação estapafúrdia da idiotice da humanidade. Mas os atos de Deus, eles são atos eternos. Eles não estão dentro de limites de tempo. Certa vez Pedro disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, os atos de Deus, o ato da sua graça ao alcançar-nos é eterno. O ato da cruz é um ato eterno, uma dimensão eterna. Ele está dando testemunho dentro da nossa experiência terrena, mas isso é algo eterno, né? É algo que está alcançando gente hoje, agora.
E as pessoas são chamadas a estar sendo movidas pela palavra do Senhor, né? E nós somos testemunhas disso, né? Deus, o Senhor mesmo, chama a gente a, uma vez experimentando esse novo nascimento, que Cristo, a partir desse poder que Ele tem, né? Ele disse a Nicodemos, certa vez, falou para Jesus, naqueles momentos lá, que Jesus era um mestre e tal. Jesus disse assim: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, ou do alto, você nunca vai ver o reino de Deus. O reino de Deus não tem paralelo no mundo, não tem nada no mundo que possa ser isso. O reino de Deus, Ele faz pessoas nele, nascendo essas pessoas de novo, fazendo nascer essas pessoas em Cristo, pela palavra, pelo Espírito, pelo poder de Deus, em Cristo. Aí em João 1 diz assim, que todas as pessoas que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram da vontade de um homem com uma mulher, não nasceram da vontade da carne humana, de algum desejo, de alguma relação sexual ou não, ou essas coisas artificiais de juntar esperma com óvulo. Não é assim. O nascimento de Deus se dá por um ato de Deus, em que o gene de Cristo, esse tipo de gene que fez tudo isso por nós, passa a estar em nós, e aí muda toda a nossa natureza. Muda toda a natureza humana, toda essa natureza que absorveu naquele Gênesis 2 e 3 lá, a morte eterna, agora não é mais essa. Aquilo que o Cristo passa a estar em nós. E assim a gente vai caminhando dentro do tempo, do espaço e da história, num contexto ao mesmo tempo humano, mas também já avisado que claro, a humanidade perdeu, isso não consegue ver, a humanidade não vê, mas é um contexto eterno que contempla o tempo, o espaço e a história. O homem era para ver isso facilmente, mas ele não consegue ver mais. Então, agora que nós estamos em Cristo, que nascemos nesse poder de Deus, que nenhuma religião pode fazer isso, nenhum homem, nenhuma mulher pode fazer isso, nem evangélico, nem católico, nem papa, nem padre, nem pastor, nem João, nem Mateus, nem Maria, nem ninguém. Isso é um ato do Cordeiro de Deus que esteve morto e que está vivo. É Ele que conduz a gente a essa vida nova que Deus opera no ser humano, o mesmo tipo de vida que Jesus está. Ele saiu puro, sem pecado nenhum, ele venceu tudo, e agora nós vamos ter essa vida por causa de Cristo. E temos. E aí se começa uma edificação. Um edifício da mesma forma dentro dos princípios primeiros, do princípio primordial, da verdade verdadeira. E essa dimensão agora passa a ser visível para nós, que estamos em Cristo. Isso é um chamado a todo ser humano, mas é um chamado que é algo impressionante, porque quando essa palavra chama, ele não espera que a gente veja isso, porque essa é uma maneira humana, né? A maneira humana é o marketing, a propaganda, ela mostra alguma coisa para você aceitar. A palavra de Deus é impossível. Ela chama sem você saber nada. Você está morto na sua condição. Ele afirma a condição. Nós podemos olhar e ver resultados absurdos. E o ser humano é capaz de dizer que a culpa disso é a sociologia, é uma filosofia, é a falta de educação, é gente querendo mais ouro, é gente querendo poder, é gente... Então as desculpas políticas, filosóficas, religiosas são imensas. Cada um tem uma porção a contribuir com essa falsidade para a formação de conceitos, né? Mas a palavra de Deus afirma exatamente isso. A questão humana é tão grave
que ele não consegue ver, mas ela alcança, o ato de Deus chamar alcança o coração humano, que se perdeu dessa relação no início da nossa jornada de humanidade, que não era difícil nada de ver essa realidade eterna e a realidade finita e material andando em sinfonia, em harmonia. Isso se perdeu, né, de tal maneira que hoje ninguém consegue mais. A partir de Gênesis 3 não se consegue mais perceber essa dimensão, né? Então a palavra de Deus chega ao nosso coração num estado tal que não adianta querer imaginar o que é isso. Não vai conseguir. O próprio Eterno disse que não se pode fazer imagem do nome dele, não se pode fazer imagem da pessoa dele. Não há imagem possível na mente humana que caiba alguma coisa sequer próxima do mínimo de Deus. Não é possível. Não tente fazer isso. Se tentar, é idolatria. Se tentar, é uma exposição do seu próprio reflexão, do seu próprio ego. Então, nós devemos entender pela palavra, senão a gente também não entende, que o ato da palavra, quando chega a nós, é nos chamando para morrer. Quer dizer, o ser humano é chamado a ir à morte. Só que essa morte é para que você viva. Então Cristo te chama a morrer, não a ter uma religião, não a ter um ritual, um monte de sacramento, um monte de atitudes assim. Não é isso. É um chamado a ir a morrer. Porque se tu não morrer, essa tua vida, se isso que tu tem não for morto, junto com Cristo, você não sai de lá com vida, né? Então é algo absurdamente contrário ao que o ser humano imagina, né? Por isso que ofende, e ele fica raivoso, ele fica escandalizado, né? Então são todas reações aí possíveis que a gente já está acostumado a ver. Então o Senhor, o único que tem a estrutura para edificar. A partir dessa relação, o edifício ele tem início. E é isso que a gente quer comentar lá sábado, né? As construções do edifício em Cristo, né? Essas construções. E estamos comentando também um pouquinho aqui também. Mas que o Senhor nos guarde, Ele guarda em Sua palavra, né? Que Ele abençoe a Sua bênção, que significa Ele tocar em nós pela Sua palavra, né? Ele tocar, Ele falar conosco no sentido correto de tudo, pela Sua palavra Ele faz isso, né? E Ele nos conduz então, e Ele faz isso também por Sua palavra, a razão das coisas, que é Cristo, que é a Escritura, que é uma composição de um só, e que vai nos conduzindo, e que vai nos dando a dimensão de apresentar ao mundo no sentido cósmico mesmo, ao mundo cósmico, todo o universo, de que há um ato do eterno Criador sobre vidas que Ele centralizou tudo, convergiu e converge, e é de fato quem se deve convergir tudo, a Cristo, lá naquela cruz, na ressurreição, nos atos de redenção de Deus sobre pessoas, formando a população da Nova Jerusalém, que é a própria Nova Jerusalém, que vai caminhando dentro de uma história que jaz no maligno e que precisa receber essa vamos dizer assim, essa possibilidade, essa graça de testemunho que permanece até o dia que Jesus voltar, né? Então, por todas as agitações e turbulências que Ele levantou o véu e mostrou para João em Apocalipse, que chifre da besta para lá, chifre da besta para cá, besta híbrida para lá, besta híbrida para cá, de todo tipo de possibilidades
que o mundo pode gerar e o que está acontecendo aí, isso tudo vai acontecer até o fim. Isso tudo não é o fim. O fim é Cristo, né? Mas o pessoal fica imaginando, os absurdos são diversos, né? Mas quem é que vai afirmar e viver que o fim é Cristo, a convergência de tudo é Cristo? Somos nós, a Nova Jerusalém, o povo que já é o anúncio da redenção e antecipa também a redenção e a própria arrebatamento que está acontecendo, e ao mesmo tempo antecipa o juízo que virá, né? Porque o anúncio da pureza da verdade de Cristo é o anúncio da tremenda força de juízo que vai haver, né? Porque tudo o que é bom empurra para fora o que é mal. Qualquer médico vai querer, ao curar uma pessoa, tirar o mal dessa pessoa. Isso é a coisa mais básica que dá para entender. Até um dentista, quando vai obturar um dente, ele vai tentar e lutar ao máximo para que aquele dente ali não tenha mais cárie. Então, quando ele diz assim, o paciente está de alta, significa que não tem mais doença. Essa é a tese que deveria ser, né? O ser humano ainda tem alguns vislumbres de que o bem ou a saúde, quando chega, é para tirar todo o mal, né? A tese é que não fique mal algum ali, né? Isso é dentro da própria limitação humana. Às vezes ele até imagina que não é possível, né? Mas é a tese. Com Deus não é tese, é verdade. Ele faz isso, né? Ele faz isso, e ele fará ainda mais isso quando vier o dia do juízo. E o povo de Deus vai anunciando essa grandeza, né? Essa realidade do Senhor. A gente chama assim, como Jesus também chamou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, o povo de Cristo vai estar aqui na terra. Ele não vai ser arrebatado antes nem depois, é na hora que Jesus vier. Ele vai estar conosco na pessoa do Espírito Santo, da palavra, até a consumação dos séculos. Quando a consumação dos séculos se der, a gente sai daqui. E aí acabou, não tem mais século. Consumou o século. Igual na cruz, está consumado, não tem mais sacrifício necessário. Não tem mais ninguém para fazer um sacrifício daquele. Hebreus inteiro fala isso. Ele é o sacrifício perfeito. Quando der a consumação do século, não tem mais um dia sequer depois. E o povo de Deus vai estar com ele aqui até aquele dia. E ele conosco aqui até aquele dia. Então, até esse dia está sendo anunciada essa graça eterna, né, irmãos? Então, olha, irmãos, vamos ficar firmes, né, que o Senhor nos abençoe, que Ele continue edificando, né, construindo no fundamento único e correto a casa dele, né, nós. E vamos orar agora, né? Querido Deus, eu quero agradecer por ter conversado com os irmãos aqui nessa noite, e estando assim longe, gostaria muito de estar vendo cada um face a face, tocando, abraçando. Sei que Tu estás fazendo isso e que Tu estás nos guardando no modo só que como Tu sabes fazer, Senhor. Abençoa os irmãos em São Bernardo do Campo, abençoa os irmãos em São Paulo, Campinas, abençoa os irmãos aqui em Florianópolis, em Blumenau, nos Estados Unidos, abençoa os irmãos, oh Deus, Tu sabes onde eles estão com o coração aberto para Ti. Senhor, que amemos mais o Senhor, os irmãos em Sorocaba. Senhor, guarde a gente nessa caminhada, Senhor. Prepara-nos sempre, querido Senhor, para estarmos em Ti, e guarda-nos, Senhor, se pela Tua imensa bondade pudermos estar juntos lá sábado. Nós queremos pedir a Ti a Tua bênção. Abençoa os irmãos, Senhor, a Tua eclesia, o Teu povo, querido Senhor. Ó Pai, obrigado por nos guardar de um jeito tão Teu e nos levar até o Senhor mesmo. Obrigado, Senhor, pelo que Tu fizeste naquela cruz. Obrigado, Senhor, por ter estado lá,
e feito tudo aquilo, e está conosco até a consumação dos séculos. Ó Senhor, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos amados, fiquem firmes no Senhor. Qualquer coisa, vamos continuar, vamos estar falando entre nós, como diz a palavra do Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais, que são as linguagens do Eterno, que a gente vai aprendendo no Senhor a falar. Deus abençoe, amados. Vou desligar aqui.